E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para vocês que estão chegando aqui no canal agora, meu nome é Alberto Rocha e eu sou um fotógrafo profissional que viaja o mundo fotografando locais incríveis. E no vídeo de hoje eu vou pegar 2 horas de estrada e vou lá para Dublin, onde eu vou bater um papo com uma fotógrafa brasileira incrível. Ela tem uma técnica de impressão, revelação de imagem fantástica. Eu brinco com ela que ela faz arte com arte. Mas eu vou deixar para ela poder explicar isso melhor pra gente, beleza? Agora, eu tenho 2 horas de estrada e eu preciso correr, senão eu chego lá atrasado. Vambora? Vem comigo! Fui! Pronto, cheguei e olha só quem é que eu parei para encontrar no meio do caminho. Ali, ó. E aí, gente, beleza? Pois é, esse é o cara que no vídeo que tá aqui em cima aqui furou comigo da última vez. Quantas vezes nós vamos lembrar disso? Ah, uma dessa vez ele tá aqui. Dessa vez eu vim e trouxe chimarrão. Pois é, ele veio aqui para ajudar a gente a poder participar e também poder conhecer um pouco do trabalho da nossa fotógrafa de hoje, que é a Milena, beleza? Hoje o dia tá bonito aqui em Dublin, milagre isso acontecer. O outro trouxe o chimarrão dele ali. Cadê o chimarrão? Claro que trouxe chimarrão. Trouxe chimarrão, já viu isso? Trazer chimarrão. Tudo bem? Aí, tá ali, chegamos. E aí, Milena, beleza? Tudo bem? Tudo bem. Parabéns. Obrigada. Anteontem foi o aniversário dela, aniversariante, então a gente veio aqui só pra comer bolo. Só. É o que a gente vai fazer agora. Entra aí, chega aí. Vamos lá, vamos nessa, vem? Tirar o bolo do forno. Então, a gente está aqui com a Milena, como eu falei com vocês antes. Eu vim aqui para Dublin, 2 horas de viagem, para a gente poder mostrar o trabalho incrível que ela faz. Como eu disse, arte com arte. E, Milena, conta um pouquinho pra gente do trabalho que você faz, do seu histórico, do seu background, aqui na Irlanda e também na fotografia. Bom, meu nome é Milena. Eu moro aqui em Dublin já faz um tempinho, indo e voltando desde 2016. Meu background é engenharia. Eu sou engenheira, venho de uma família de engenharia, cresci embaixo da prancha de desenho. Eu sempre me apaixonei por prédios e durante os meus estudos na faculdade acabei estudando sobre história da arte. E pela arquitetura dos prédios, sou apaixonada por arquitetura de todas as formas. Quando eu mudei para Dublin foi um negócio sensacional, porque sim, é um paraíso, né? A arquitetura totalmente diferente sim. do que a gente está acostumado no Brasil. A gente tem sim arquitetura histórica no Brasil, mas aqui é diferente. E a gente anda pela rua e é mesmo, né, imersão dentro desse estilo, né, de arquitetura. Dublin para mim tem uma particularidade no sol, porque a gente quase não tem. É verdade, aqui chove 222 dias por ano, tem chuva aqui, só isso. É. E chove e faz tudo no mesmo dia, né? Então, pra mim, o sol é uma comemoração muito grande. A luz do sol, ver a luz do sol aqui, depois de um tempo eu comecei a perceber que isso pra mim era a minha felicidade, quando tinha sol lá fora, quando eu via a luz do sol bater nos prédios, que o prédio já era a minha paixão. E depois eu comecei a apreciar mais ainda a luz do sol, porque quase não tem. Cada vez que eu via, eu sentia aquele calorzinho dentro de mim mesmo, sabe? De felicidade. E eu resolvi começar com fotografia, mesmo, de verdade, durante a pandemia, quando eu perdi meu emprego aqui, por conta de fechar todas as empresas, né, de construção. Não tinha mais aonde trabalhar. Na época eu trabalhava num escritório pequeno e eu era a mais jovem, menos tempo de casa lá, e acabei sendo mandada embora. E passei o meu tempo estudando arquitetura, né, para tentar voltar para o mercado de trabalho depois de uma outra oportunidade. E para distrair minha cabeça, comecei a me envolver com foto. E você começou a fotografar, então, fotografia de arquitetura? De arquitetura. Eu sentia saudade de trabalhar, né? E sentia saudade dos meus prédios e comecei a ir pra rua mesmo, todos os dias, assim, quase que religiosamente eu ia pra rua fazer foto, quando o tempo permitia, né, que tinha a luz mesmo do sol. Eu ia pra rua fazer foto, distrair minha cabeça
ver os prédios, né, e pensar, e caminhar, e distrair. E comecei a colocar isso no meu Instagram, mas por Sim. colocar, sabe? Brincadeiras e tal. E depois comecei a me apaixonar por fotografia de novo. Estudar sobre vários estilos de fotografia. Comecei a pensar assim, qual é meu estilo de foto? Sim. Qual que é meu estilo de luz, meu estilo de cor? Se eu vou fotografar mesmo só prédio. Tentei fotografar outras coisas diferentes. E eu acho que desculpa te cortar, mas eu acho que é um momento em que todo fotógrafo passa para poder encontrar a sua identidade, a sua assinatura, o tipo de fotografia. Bate meio que uma pressão, Exatamente, né? exatamente. Você se descobrir que alguém pergunta, você fotografa o quê? O quê? Aí você, tudo, mas tudo. Exato, e aí eu exatamente. tentei sim, muita coisa, tentei pessoas, os meus amigos, nossa, foram os meus modelos aí. Tentei pessoas, tentei várias coisas, fotografia de rua, mas no fim do dia as melhores fotos que eu escolhi eram as dos prédios mesmo. Fazia sentido, que é o seu background, que você trabalhou, a sua formação. Mas aí como é que veio a questão das impressões ou revelações? Como é que a gente dá o nome para isso? Quando eu comecei a fazer as minhas fotos, eu comecei a fazer projetos, escrever projetos fotográficos. Eu queria muito fazer uma coisa que fosse do começo ao fim. Sim. Não só ir à rua fazer a foto e depois imprimir a foto em algum lugar. Eu queria mesmo era desenvolver um lado artístico meu e usar a arte com aquilo que eu já amava, que era a fotografia, por conta dessa questão de luz e sombra também, que é uma coisa... Sim. Eu sou péssima em desenhar à mão, né, mas admiro muito a arte. E eu falei, cara, quero transformar as minhas fotos em uma arte mesmo. E eu quero começar a desenvolver a arte em cima da minha arte, da arte de fotografar. Comecei a pesquisar várias técnicas, fiz um curso de fotografia híbrida que envolve alterações manuais em cima da fotografia para você poder contar uma história com a imagem a partir dessas alterações que você faz. E eu acabei encontrando Cyanotype, conhecido também como Blueprint. E eu acabei tendo essa ideia um dia de falar, vou fazer um projeto meu pela primeira vez com tudo do começo ao fim, né? Vou fazer o máximo que eu puder, eu mesma, dentro daquela imagem. E eu falei, pô, eu não tenho condição de ter um darkroom, né? Sim. E ficar indo também, pagando para revelar as minhas próprias imagens e tal. E eu precisava achar um jeito de fazer isso aqui, que eu me sentisse fazendo alguma coisa artística, e o Cyanotype foi perfeito para mim. Eu consigo pintar o papel, né, com esse químico, consigo revelar também a imagem, como se fosse num darkroom. Passei umas semanas aqui no meu quarto, tudo apagado e no escuro, e fiz as minhas próprias imagens. Tive aquele, né, probleminha de várias tentativas e tal, e para mim foi maravilhoso as coisas darem errado. Sim, mas é assim que a gente evolui, assim que a gente aprende. Aprendi muita coisa, acabei descobrindo exatamente tons de coisas, como as coisas funcionam, ainda estou descobrindo. Cada vez que eu tento fazer uma imagem de um assunto diferente, é uma outra técnica, uma outra descoberta, e para mim tem sido maravilhoso. Estou usando essa técnica no meu próximo projeto, que vai ser uma exibição... Fala pra gente do próximo projeto, então. É uma exibição solo, que eu vou falar sobre paternidade, construção de paternidade na figura masculina, qual que é a relação dos homens quando eles nascem, o processo deles para se tornarem pais, quais são as influências que eles têm na vida, se eles têm influência do próprio pai, tio, irmão, amigo, quem não tem influência nenhuma, como que é esse processo e quando a pessoa vira pai, como que é esse comportamento, quais são as descobertas. Bacana. Isso vai ser aqui vai ser aqui em Dublin, vai ser o meu primeiro solo, já tive exposições antes em galerias, mas esse tô fazendo tudo por conta, tudo eu mesma. Ótimo. Uma boa experiência. Já tá sendo, porque dá várias coisas erradas, há muita coisa errada, gente, a quantidade de coisa errada que eu nem tava contando na minha lista, fiz uma listinha de coisas que poderiam dar errado, né? E deu muito mais coisas erradas, mas deu muita coisa positiva. Aprendi bastante, manejar meu tempo, ser paciente com as coisas também. Desenvolver a arte de uma forma totalmente diferente. E eu tô envolvendo pela primeira vez pessoas.
né? Não é mais prédio. Prédio não reclama, né? Prédio não tem a coisa de esse ângulo tá melhor pra mim, né? A pessoa se achar mais bonita, a gente conseguir passar um sentimento diferente. Tratar com pessoas, né? Sim. Tirar fotos de pessoas é totalmente diferente. Envolver emoções das pessoas também. Pra mim tá sendo uma experiência completamente nova. Não vai ter nenhum prédio, então vai ter só pessoas mesmo. Vou deixar na descrição aqui embaixo o Instagram dela. Vocês vão lá, sigam ela, por favor. E acompanhem quando é que vai ser a exposição. Para quem tá aqui na Irlanda, para quem quer vir para cá, e para vocês também que não estão aqui, estão no Brasil e querem acompanhar também o trabalho dela, sigam ela lá no Instagram, beleza? Então, vou mostrar para eles mais ou menos o processo. Vamos mostrar como funciona. Então, maravilha. Vamos lá, vem com a gente então. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que eu enviei 3 fotos para Milena. 3 fotos minhas. Não minhas, mas que eu tirei. Uma dos meus cachorros, a Inca e o Charlie. Uma do meu filho e uma longa exposição que eu fiz na cidade de Waterford. São as 3 fotos que a gente vai utilizar para a gente mostrar essa técnica da Milena, beleza? Bom, então o que eu faço, primeira coisa de tudo, eu decido qual é a imagem exata que eu vou usar. A imagem que eu uso, eu penso sempre qual é o foco que eu vou dar dentro dessa imagem, porque na real não vai ser uma fotografia, né? Um negócio retangular exato. O foco, por exemplo, são os cachorrinhos do Alberto aqui. O foco vai ser mais o rosto dos cachorros. Então eu fiz essa impressão, cortei o resto, porque a gente vai fazer baseado aqui mais nessa parte de cima da cabeça. E eu faço o tratamento no Photoshop e no Lightroom. Eu passo a imagem para preto e branco. E depois eu inverto a imagem para ela ficar parecendo um negativo dessa forma. A impressão da imagem eu faço aqui em casa mesmo, faço na impressora. Ela pode ser na impressora laser ou na impressora jato de tinta, mas eu prefiro a laser. A qualidade do preto é melhor, né? E se for na impressora aqui jato de tinta, tem um papelzinho mais especial que é esse aqui, que a consistência do papel é melhor para grudar a tinta, né? E aí ela acaba saindo melhor. Existem alguns sprays para deixar as imagens um pouco mais pretas do que a impressora tira normal na tinta. E aí ela fica bem mais parecido com a impressora laser. Bom, depois que eu escolhi qual que é a imagem que eu vou fazer, qual que é o propósito dessa imagem, qual que vai ser o foco maior que eu vou dar nessa imagem, eu escolho qual é o tipo de pincel ou de esponja que eu vou utilizar. Existem vários equipamentos e acessórios que a gente pode usar para pintar o papel, né? Mas eu costumo usar sempre pincel e esse pincel que tem a esponjinha nele também. Em vários tamanhos, vai depender do efeito, vai depender do tamanho do papel. Eu uso um pincel de um tipo diferente. Agora eu vou explicar para vocês qual que é a diferença de usar a esponja e de usar o pincel. Eu já tenho aqui pronto algumas imagens que eu já fiz. Essa imagem aqui, ela é feita com uma esponja. E essa também. A esponja, ela dá um acabamento mais suave nas bordas da imagem. E esses acabamentos aqui são acabamentos com o pincel. Ele é um acabamento, para mim, mais agressivo. E ele dá uma visão mais artística, como se fosse mesmo um quadro, alguém pintando mesmo a imagem que está aqui. Então, para propósitos diferentes, o que eu quero passar dentro da minha imagem, eu uso essas técnicas diferentes. Ou a esponja ou o pincel. Então, agora a Melinda vai mostrar pra gente a diferença de utilizar o pincel e a esponja. Normalmente ela faz isso no escuro para poder o químico ele poder reagir. Aqui tá claro que, óbvio, a gente precisa gravar pra gente poder mostrar. Mas vai ser só uma demonstração mesmo. Bora mostrar pra eles mesmo. Vamos lá. Então, a gente já tem aqui o papel, já tem definido qual que vai ser o foco da nossa imagem. Eu já tenho o produto químico aqui misturado do jeito que ele tem que ser. E o meu foco aqui nessa imagem vai ser a cabeça do cachorro. O que eu faço é medir mais ou menos aqui qual que é a distância que eu quero ocupar dentro desse papel. E qual que é a distância que eu quero mais ou menos botar o foco na cabeça do cachorro. E botar isso
aqui em um círculo, um retângulo, um quadrado dentro desse papel. Nesse caso, a gente já tem o papel pronto, né? Que eu fiz ele um dia anterior, eu já fiz todas essas medições e já defini qual que vai ser o desenho que eu quero. Aqui eu vou mostrar pra vocês só como é que vai ficar mesmo a diferença entre o pincel e a esponja. Quando eu for passar no papel, eu já penso, mas já sei como é que eu vou fazer a estrutura do desenho para dar o efeito que eu quero. E o do pincel, eu começo a passar ele pelos cantos e ele já vai criando essas ranhuras aqui. As ranhuras de cima eu já deixo assim e depois eu vou pintando da parte do meio. Bem pouquinho, tá? É bem pouquinho mesmo o produto que passa. Para ele não ficar muito saturado. Se ele ficar muito saturado assim, altera mesmo a cor na hora de revelar a imagem. Então vai com paciência, eu vou passando e esse aqui vai ser o efeito mais ou menos que eu vou passar no pincel. Tiro e vou tirando aqui os pontos de saturação do produto. Depois, quando eu for passar com a esponja, já vai dar para ver que a esponja absorve mais produto do que o pincel. E ela já tem esse efeito que ela fica uma barra, às vezes, aqui. E aí ela já vai criando, eu consigo criar borda mais reta. Ela já tem mais produto, ela cria mais saturação de cor. Tá? Eu consigo, com a esponja eu consigo fazer, por exemplo, se eu quisesse fazer uma bordinha bem alinhada, eu consigo fazer isso com a esponja. As bordas todas primeiro. Então, esse papel aqui, essa é a última etapa do processo, deixa eu não pular as partes, beleza? Esse papel aqui a Milena fez ontem, não foi isso? Foi. Já tá pronto, já tá seco, tá pronto para poder fazer a queima, vamos assim dizer? É. Então, essa aqui é a impressão que ela faz, como ela explicou anteriormente, tá de cabeça para baixo, mas me ajuda aqui, Milena. A gente vai colocar essa impressão nesse plástico, nesse papel e vai fazer a queima aonde? Na luz UV. Beleza? Então vai fazer a transferência com a luz UV para o papel. Depois que estiver feito, ela vai fazer a lavagem para poder fazer a revelação no produto químico. Né, Siri? Beleza, Siri. Então faz a lavagem no produto químico e a foto fica pronta depois disso. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e o trabalho também da Milena que está aqui. Deixa eu baixar aqui. Gente. Muito obrigado você. Obrigada. Trabalho fantástico. Curti demais as fotos. Obrigada mesmo. Tá bom? Uma honra ter vocês aqui. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Vão lá, sigam ela, curtam e olha esse trabalho fantástico que ela faz. E eu tenho que agradecer também o meu assistente de hoje. Tá aqui atrás. Cadê ele? Tô aqui. Aê, beleza. Achei ele perdido no meio do caminho. Resgatei e trouxe ele pra cá pra ajudar a gente hoje. Valeu, gente. O Gui também tem um canal lá no YouTube. Lá não, né? Aqui no YouTube. Também vou deixar aqui embaixo a descrição. Vão lá, se inscrevam no canal dele também. E sigam no Instagram, que também vou deixar o Instagram aqui. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Tchau, Gui. Valeu, gente. Tchau, Milena. Até a próxima, vocês já sabem. See you.